Olá, pessoal! O nosso vídeo essa semana é sobre como fazer citação e referência de capítulo de livro na norma APA. Então, trouxe aqui duas situações para vocês e trouxe também um textozinho no Word para a gente ir fazendo aqui um passo a passo. Então, pessoal, veja bem, eu estou fazendo aqui um trabalho e aí eu quero citar um capítulo deste livro aqui. Então, eu estou vendo que esse livro ele tem os organizadores, está aqui o título do livro, né? A edição dele aqui, a editora. E aí, quando eu venho aqui na página 7 desse livro, que você olha o sumário, você vai perceber que os autores aqui dos capítulos, eles são diferentes daqueles organizadores do livro. Então, eu tenho um livro aqui formado por diversos capítulos. E aí, vamos supor que eu estou querendo, nesse momento, fazer uma citação desse capítulo aqui, do capítulo 7, dentro do meu trabalho. Então, se a gente for olhar aqui o capítulo 7, né, como se ele fosse cada capítulo uma parte independente aqui do livro, né, e aí eu tenho aqui o título do capítulo, tenho os autores e vou ter o texto, que aí eu vou tirar minha citação exatamente daqui. Então, vamos dar uma olhada como é que fica esse texto? Então, estamos aqui com o texto, né, do Word, fiz aqui um textozinho aleatório para a gente ir fazendo as citações para vocês verem como é que fica. Pessoal, veja bem, vocês vão citar aqui pelos autores do capítulo e não os organizadores do livro. Então, veja que quem escreveu o capítulo foram esses dois autores aqui. Sempre você vai citar os autores pelo último sobrenome deles. Então, aqui eu tenho um primeiro autor e aqui eu tenho um segundo. Como essa citação ela está fora, aqui os autores eu estou chamando fora do parêntese, né? Então, você vai colocar o "i" dessa forma, vai colocar o ano, aqui que é o ano do livro, e você vai escrever o que você quer. Isso aqui é uma citação indireta. Se você quiser colocar os autores lá no final da frase, entre parênteses, você pode também. Então, eu cito aqui o que eu quero, né? E coloco os autores aqui no final. Sendo que, se você for colocar eles isolados entre parênteses, eles vão ficar separados com esse "i" aqui, né? Então, você vai lembrar suas iniciais maiúsculas, ele separado com o "i" e o ano, e aí você vai e escreve o seu texto. Você tem a opção também, essas duas que eu mostrei para vocês são citações indiretas, você tem a opção também de fazer citação direta, que pode ser citação direta curta e pode ser uma citação direta longa. Essa citação que eu fiz aqui é uma citação direta longa. Por quê? Porque ela é uma citação que tem mais de 40 palavras. Então, eu copiei tal e qual estava ali no capítulo do livro deles, né? E aí, quando eu olho aqui, esse trecho que eu copiei, ele tem 62 palavras. Eu olho aqui, olha, no cantinho esquerdo, no Word, então estou vendo que tem 62 palavras. Então, pelo fato de ter 62 palavras, então todo o trecho, ele vai ficar aqui com esse recuo de 1,27, né? Que é o recuo utilizado pela norma APA e com o espaçamento duplo mesmo normal, que é o espaçamento aqui do texto, né? Cada instituição pode fazer suas adaptações, mas pela norma mesmo seria espaçamento duplo. E aí, no final, quando você terminar de copiar o trecho que você quer dessa citação direta longa, você vai colocar o pontinho aqui e aí você vai colocar a página na frente. Então, vamos dar uma olhadinha como fica, no caso, na lista de referências esse trabalho, né? Então, já adiantei um pouquinho aqui para a gente, para o vídeo não ficar muito extenso. E aí, vamos ver como é que fica. Olha, veja bem, pessoal, a entrada aqui da referência, você vai entrar com os autores do capítulo, né? Os autores do capítulo e não os organizadores do livro. Os organizadores do livro vão aparecer, mas eles só aparecem aqui na frente. Então, você vai entrar com os autores aqui do capítulo, né? Depois que você coloca o sobrenome, você coloca aqui as iniciais, separados aqui com o "i", o ano aqui do livro. Depois eu entro com o título do capítulo deles, né? Então, quando a gente vai olhar aqui o título do capítulo, então a gente confere, né? Se tá tudo ok realmente com aquele título. Então, tá aqui as ciências humanas e a produção social da pesquisa, né? Então, coloco aqui. Depois você vai colocar o "in". Aí, veja bem,
Agora você vai colocar o nome dos organizadores, que é o nome que está lá na capa do livro, né? Tá lá ali junto do título, você tem os organizadores. Pessoal, o nome dos organizadores vai ficar como está escrito aqui, só que esses primeiros nomes aqui, eles ficam só a primeira letra, né? Você coloca a primeira letra, ponto, e coloca o sobrenome. Então, nesse caso, o sobrenome não vem na frente, como ali na autoria. Então, quando eu estava aqui na autoria do capítulo, veja que o sobrenome deles vieram aqui na frente. Nesse caso, não fica, certo? Vai ficar normal, olha, aqui do jeito que está aqui vai ficar P ponto e o sobrenome, L ponto e o sobrenome dele, né? Então, você vai colocar dessa forma, entre parênteses, organizadores, abreviado, depois você vai colocar a vírgula, vai colocar o título e o subtítulo do livro. Nesse caso aqui, a gente tem título, a gente tem um título e tem o subtítulo. Se você tiver só o título, também não tem problema. Uma coisa importante que você deve prestar atenção é que esse título, né, o título e o subtítulo, se tiver, ele vai ficar em itálico, né? Então, você prestar atenção nisso. Então, a única informação que vai ficar em itálico nessa referência é o título do livro. E aí, se tiver a edição, você vai colocar logo aqui na frente. Então, aqui no meu caso, tem a edição, né? Então, você vai colocar nesse formato, segunda é D ponto, vírgula, depois você vai colocar PP ponto e vai colocar as páginas do capítulo. Fecha o parêntese, né? O pontinho, e aí eu venho aqui e coloco a editora. Então, tá pronto aqui essa primeira referência que a gente fez. Vamos agora para uma segunda situação, onde nessa situação eu quero citar esse material aqui. É esse livro, né? O livro tem esses organizadores aqui, né? Um trabalho aqui nesse ano. O título do capítulo é esse daqui com os autores, 3 autores. Então, eu tenho aqui 3 organizadores e tenho 3 autores. Pessoal, veja bem, quando vocês vão citar os autores aqui do capítulo, se for, no caso, um capítulo de livro que ele tem 3 ou mais autores, como é que você vai fazer? Você vai citar o último sobrenome apenas do primeiro, seguido do et al. Então, é isso que você vai fazer. Então, vou colocar o último sobrenome do autor seguido de et al, que significa e outros, né, junto exatamente do ano do trabalho. Bom, então vamos ver aqui no texto como é que vai ficar. Você vai escrever, tá certo, o que você quer. Aqui eu estou fazendo uma citação indireta, né? Então, eu coloco aqui, olha, o último sobrenome do primeiro autor, seguido do et al, coloco um pontinho, né? E aí eu venho, coloco aqui o ano. Esse pontinho, pessoal, é porque esse al, ele tá abreviado, né? O nome todo é ali, né? Então, como você vai abreviar aqui, então por isso que você coloca esse pontinho depois do L. E aí você vai colocar aqui o ano e vai escrever o que você quer. Então, aqui eu fiz uma citação indireta. Se eu quiser fazer uma citação direta, porém curta, ou seja, aquela citação que tem menos de 40 palavras na norma APA, então eu vou colocar aqui, olha, segunda, aí coloco o sobrenome dele, o et al, coloco o ano, e aí eu vou colocar esse trechozinho que eu estou querendo copiar entre aspas. Então, coloco aqui a parte que eu estou copiando entre aspas e coloco a página aqui na frente, né? Então, vamos ver aqui no caso que tem 3 organizadores, né, e 3 autores, como é que fica aqui a referência. Então, você vai entrar, olha, do mesmo jeito, com os sobrenomes, tá certo, dos autores, né, eu coloco o sobrenome deles aqui, as iniciais vêm na frente, tá certo, do sobrenome, né, depois da vírgula, o ano do livro, o título do capítulo que eles escreveram, depois eu venho com o IN e venho aqui com o nome dos autores naquela sequência mesmo direta, certo? Vou abreviando aqui o primeiro nome dele, né? No caso, o segundo também, e coloco só o sobrenome aqui por extenso, mas realmente na frente. Eu não vou inverter aqui a ordem, porque eles são organizadores e não autores do livro. Então, coloco 3, né? Como são 3, então eles vão ficar separados aqui dessa forma. Coloco aqui organizadores, vírgula. Agora sim eu venho com o título do livro. Esse daqui não tem subtítulo, só tem título, então eu coloco o título do livro, depois eu venho com a página aqui e
a editora, ok? Então é desse formato, pessoal, que a gente pode fazer a citação e a referência, né, de capítulos de livro de acordo com a norma APA, ok? Então um abraço e até terça-feira.